vai uma explicação de Fra às 15 para meia-noite, né? Por que não? Né? Vamos fazer de um jeito não tão ortodoxo. Né? Então a gente vai falar do que? A gente vai falar de Fra, certo? Beleza. Então, vamos lá para cor preta aqui. Então, opa, eita, aconteceu aqui, gente. O negócio aqui não está cooperando. O andamento do jogo. Aí. Então tá, então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui, né? Vamos dividir esse cara aqui, né? Aqui, que mais? Aqui. Então, tanto faz. Então aqui temos um, né? Aí dois, três, os períodos, né? 4, 5. Tá bom. Mas aí a gente vai falar que, né, cada período, né? Ou melhor, vamos fazer uma coisa diferente. Ao invés de falar de Fra, a gente vai falar de Fra, mas vamos comparar com um cara que a gente sabe bastante. A gente vive isso aqui, né? Inflação, IPCA. IPCA, igual que ao CPI. Porque a gente vive, né? Uma expectativa da variação da inflação, mas o IPCA. Então, o IPCA, né, o índice, né, o número índice, né, tenho aqui, né, um número. Meu filho. Peraí, deixa eu ver se eu estou no lugar errado aqui. Tá, esse aqui tá aqui. Tá. Agora ele resolveu não. Vai entender. Tá, quer que eu dou zoom? Não dou zoom. Não tem problema. Então vamos apagar isso aqui. Então, o número índice. Então, o número índice, né? O número índice que ele começou, quando começou a ter, né? A fazer né, a mensuração do valor da cesta, né, de produto e serviço, foi na década de 90, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Mas, né, o que é importante no IPCA? Né? Deixa eu ver se você dá mais um zoom aqui, ele não vai brigar com a gente. Né? O que é importante, né, para a gente saber? Eu posso, eu posso andar mais um pouquinho aqui, ó, peraí. Já que ele liberou aqui sem querer, eu dei um zoom. Pronto, 6. Aí fica, né, metade do ano aqui, né? 6 períodos. Então, o que é importante do IPCA? Então, vamos falar aqui, né? Aqui, né, eu tenho o IPCA do mês anterior, vou colocar aqui menos um mês, menos 2 meses, só para dizer que eu estou no passado, né? Menos 3 meses, menos 4 meses, está dando para o outro lado, mas tudo bem. Menos 5 meses, menos 6 meses, certo? Tá. Então, o que é interessante saber? É interessante saber IPCA, que ele vem acumulando lá de 90 e cacetada, né? Ou seja, 90 e pouco. Então, é interessante eu saber o quê? O IPCA acumulado, desde 90 e pouco, não é tão interessante assim, né? Porque tá uma confusão, né? Não dá para, né? Desde 90 e pouco, muita coisa mudou. Então, aquilo para mim não faz, né? Não faz tanto sentido. Né? O que pode fazer sentido para a gente? Então, se eu acumular IPCA aqui, por exemplo, né, em 6 meses, né, daí já melhora, né? Se eu tiver o IPCA acumulado aqui em 6 meses, daí é legal, né? Falou, opa, da metade do ano para cá, por exemplo, né, o IPCA acumulou tantos por cento, aí é bacana, né? Mas e se, né, uma outra coisa que faz bastante, né, é bastante importante pra gente, se eu quiser saber, né, o que a gente sempre quer saber é o IPCA mês a mês. Como que eu sei quanto que ele variou, né, do mês, né, anterior para o outro mês, né? Vulgo, né, mais conhecido como daqui até aqui. Já que aqui está tudo acumulado, né? O que eu faço? Eu vou lá, pego aqui menos um mês, né?
e divide por menos 2 meses. Só, o menos aqui é só para dizer que eu estou no passado, tá? Vamos tirar esse menos aqui, acho que está atrapalhando, cara. Aqui na continha aqui, não precisa, só para dizer que eu estou olhando para trás. Né? Menos 1. Aí, desculpa, aí eu acho a variação dele, certo? Eu acho a variação. Mesma coisa, né? Se eu fizer aqui, né? Aqui até aqui, né? Vai ser o quê? Menos 2 meses dividido por menos 3 meses. Aí eu acho a variação daqui, né? Eu achei a variação daqui, né? Eu acho a variação daqui e aqui. E o outro, e a outra parte aqui, mesma coisa, né? A gente pode, né, pegar aqui, né, o menos 3 meses, que ficou super, não dá para enxergar, dividido pelo, falei que eu falei que ia tirar o menos, né? Então, 2 meses aqui por 3 meses, né, aqui embaixo, né, certo? Faltou um mês aqui, né? E aqui em cima, né, eu falei que eu ia tirar, o amarelo ficou uma desgraceira aqui. Tem uma outra amarela mais ou menos aí. Aqui, pronto. Então, vamos, vamos fingir que esse amarelo aqui é o mesmo. Então aqui é o que? 3 meses dividido por 4 meses. Aí eu estou achando o que? Eu estou achando, né, o IPCA, né, entre esses períodos. Né, porque a gente sabe que essa variação, né, vamos voltar para a caneta preta, né, a variação, cadê aqui? Cadê minhas corzinhas, gente? Roubaram minhas corzinhas aqui. Então a gente sabe, né, que essa variação aqui, né, essa variação aqui, ela é diferente dessa variação aqui, que é diferente dessa variação aqui. Pode ser diferente, né, obviamente. Cara de ser igual, né? Então, por quê? Porque, lembra que a gente fala assim, a inflação, né, se ela vem, por exemplo, essa variação aqui é 5%, né? Essa variação desse do 3 por 2, né? E essa variação do 2 por 1, né? Ela é o que? 4%. A gente fala que está desacelerando, né? A gente fala que a inflação está desacelerando. Mas se ao contrário, né? Se fosse aqui 5, né? Aqui, né? Se fosse aqui 5%, né? E aqui 4%, a gente fala que a inflação, né, ela acelerou, né, de um mês para o outro. Então, para a gente, é importante ver o mês a mês, né? Então, a gente vai sair, né, de uma situação que está acumulado aqui, né? Que nós temos aqui o PCA acumulado e vamos quebrar em partes para analisar cada pedacinho desse. Porque cada pedacinho conta uma história. Porque esse carinha aqui, né, é igual um vagãozinho de trem, né? Ele está sendo pressionado, né, ou empurrado por esse carinha aqui. Deixa eu colocar um de outra cor aqui para conseguir. Então esse cara aqui, ó, cadê ele aqui, ó? Então esse cara aqui, só porque eu falei o bichinho apagou. Volta aí, meu filho. Não consigo contar a história. Pronto. Não quer voltar o bichinho. Como que eu volto aqui? Cadê? Esse carinha aqui, né, ele é pressionado ou ele sofre, né, influência desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara aqui. Né? Por quê? Porque um está colado no outro, dado que eles estão acumulados, né? Aí para eu desacumular, né? Não existe isso, mas enfim, o que que eu faço? Eu separo eles lá bonitinho, né? Porque esse cara pode empurrar esse cara aqui, né? Como também, né? Ele pode reduzir esse cara aqui. Então, ao invés de empurrar, né? Então, ao invés é bom. Então, ao invés, né? Então, esse cara, ele pode empurrar, né, esse aqui, né? Como também ele pode empurrar muito, empurrar pouco, ou até pode variar negativamente, dando um alívio para esse cara aqui. Né? Porque pensa que todo mundo aqui está acoplado, né? Todo mundo está acoplado, né, no mesmo trem. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está separando os vagões, né? A gente separa os vagões
para um vagão não influenciar o outro, por exemplo. Vamos dizer que os vagões eles têm uma, né, tem lá sei lá, um vagão está preso por uma, lembra de física? Um vagão está preso por uma mola, né, e aquelas coisas. Então esse vagão aqui, né, esse cara aqui influencia esse cara influencia esse cara aqui. No final, todo mundo influencia, né? Então esse cara empurra esse, que empurra esse, mas já todo mundo suba. Esse cara empurra esse cara empurra esse, né? Esse cara, né, empurra esse aqui, que empurra esse aqui, que empurra esse aqui, é uma confusão, né? Então esse aqui vai subir, né? Só que não é assim, né? Esse cara pode empurrar devagarzinho esse aqui, né? Então esse carinha, né, aqui, né? Esse cara pode empurrar devagarinho esse, né? Esse aqui pode empurrar não tão devagarinho, pode dar um empurrão, né? Então esse cara pode dar um empurrão no 4, né? Mas o 4 ele pode não só, não vai dar um empurrão, mas ele pode até aliviar, porque isso aqui pode ser negativo, né? A variação da inflação aqui, né? A variação da inflação aqui é negativa, então alivia aí o 3, né? Então por quê? Porque todo mundo aqui, né, tá junto, lembra que eles estão acumulados, então empurrando o outro. Aí quando a gente faz, né, quando a gente corta, né, separa os vagões, aí a gente vê quem é quem. Aí a gente consegue analisar o comportamento do vagão, né? Porque se está todo mundo junto, né, não dá para saber, né, se o vagão está andando bem, está com problema na roda, se não está, porque está um puxando o outro, né? Então não dá para saber, né? Então é a mesma coisa quando a gente olha, né, por exemplo, né, a curvinha, e aqui acabou minhas coisas normais, acredita? E depois que a gente olha a curva, né, do DI, essa aqui tá caindo aqui, mas tudo bem, deixando aí. No final, se você vai desenhar uma curva, tudo isso que eu desenho agora isso aqui é tudo antigamente, gente, agora mudou tudo. Então, uma curva ascendente, né? Então, o que acontece aqui? Né, o mesmo esquema, né? Aqui você tem, né, aqui, primeiro vamos colocar aqui né, deixa eu chutar aqui um carinha aqui. Então tá. Vamos jogar isso aqui mais pra cá. Esse cara aqui cai fora. Opa. Confio. Pronto. Foi, não foi? Deixa eu voltar aqui que eu me embananei. Vamos lá. Então, vamos colocar outra cor aqui, né? Aqui. Aí outro carinha aqui. Aí outro carinha aqui. Outro carinha aqui. Esse aqui vai até lá embaixo. Então aqui, vamos supor que eu tenho aqui, né? 6. Opa, deixa eu voltar para cá. Vamos supor que eu tenha, né, aqui 6 meses, aí aqui 12 meses, aí aqui eu tenho 18 meses e aqui 24 meses, certo? Então, a curva do DI, o que acontece? Ela também é uma curva que você vai somando, então, esses caras aqui, né? Igual a gente fez em cima. Então, o que é o somando, né? Que eu coloquei aqui. Eu somando, você vai ter uma taxa, né? Então você vai ter uma taxa aqui, taxa, puta, como posso para deixar isso aqui mais esfera gráfica, pelo amor de Deus. Não sabia se eu, então, vamos ver se melhora aqui. Então T, né? Vamos voltar esse cara aqui. Já vi que não vai dar, então vai para frente. Então, aqui, então, deixa eu ver se continua lá o carinha. Esfera gráfico, muito bom. Então vamos lá. Então aqui, eu tenho aqui uma taxa, não mudou nada. Eu vou mudar a espessura aqui. Pronto. Tá. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho T, né, a taxa. Vamos dizer que eu tenho uma taxa aqui, T1, aqui T2,
T seria o I, né? Vamos voltar, vamos deixar o negócio direito. Vamos deixar direito aqui. Se você está acostumado com I, eu não estou muito acostumado com I, mas te coloco. Aqui tem I1, aí aqui tem I2, aí aqui tem I3 e aqui tem o I4, certo? Então, 4 taxas aí, né? E a spot aqui, né? Obviamente, né? I0, né? Acabou os números, coloca I0. Certo? Aqui é a mesma coisa, porque aqui no o I0, né? É o 0, né? Então, deixa ele lá quietinho. Aqui, ó, vamos lá, como que essa taxa aqui tá? Ela tá assim, 1 mais, né? 1 mais, né? O I, né? O I1, né? Elevado aqui é o quê? A dias úteis, né? I1, né? Que divide 2, 5, 2. Né? E assim a gente vai para todo mundo, né? Aqui, por exemplo, aqui, né? O I4 aqui, né? 1 mais, né? I, só meu cachorro roncando. I4, né? Elevado, né? A DU, né? I4 dividido por 2, 5, 2. Certo? Então daí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicando. Então, o DI a gente multiplica, né? Então, esse fator, aqui vai sair um fator, né? Aqui vai sair 1, né? Tá. Então, a gente vai multiplicando esses 1, aqui, o fator, né? Até você sair com o fator, né? Da curva aqui, né? No final. Então, a gente vai multiplicando ele, certo? Beleza. A gente vai sair com o I4, né? Então, a gente vai sair com o I4 multiplicando toda essa galera aqui, certo? Aí sai no I4. Beleza. Mas, igual o IPCA, essa curva aqui, tudo bem, ela vai, a gente vai multiplicando que ela vai acumulando, mas o entre vértices aqui, né, o entre vencimentos, né, aqui, também é importante para a gente, né, porque conta a história, né, desse pedacinho aqui, né, conta a história desse pedaço, né, conta a história desse pedaço aqui, aí depois, né, esse aqui conta a história desse pedaço aqui, né, esse outro aqui, né, esse pedaço aqui, né, e esse outro aqui, esse pedaço aqui. Então é importante, porque lembra que um vértice, deixa eu ver uma cor zoada aqui, então, lembra que um vértice, né, ele altera o outro, igual aqui na inflação, né. Então aqui, esse cara pode estar empurrando esse aqui com uma força, esse cara pode estar empurrando esse aqui com uma outra força, né, com outra, né, um outro fator, né, uma forcinha, esse aqui também, e esse aqui também. Então, né, a variação, né, imagina que esse cara aqui é acumulado também, né. Então, se a gente pegar, né, e fazer, né, e fizer ali, fazer, então se a gente fazer, quero saber esse pedaço aqui, certo? Aí que eu faço? Eu vou lá, né, 1 mais, né, a taxa, coloquei taxa, não aguento, foi lá se vai o i, né, 1 mais a taxa, né, elevado aqui, ok, ADU, né, dias úteis desse cara aqui, né, DU, né, agora vou colocar o I1 aqui, né, DU de 1 dividido por 252, certo? Esse cara aqui divide, igual a gente dividiu lá em cima, né, 1 mais a taxa, essa taxa aqui é o zero, né, a taxa spot, e, desculpa, essa taxa aqui, volta, essa taxa aqui é 1, e essa taxa aqui é zero, né? Aí vai ser elevado aqui, mesma coisa, du, opa, du, né, I2, I2 não, I0, né, que divide 252. Aqui vai sair quem? Essa parte, o fator
Aqui sai o fator. Putz, o negócio tá fácil aqui. Aqui, né? Aqui sai o fator do Frá. Né? Então, esse cara aqui é o fator do Frá. Né? Então, vai ser o fator do Frá, né? Que é um fator exatamente desse ponto aqui a esse ponto aqui. Aí esse cara aqui vai embora, porque é uma taxa à vista, né? Então, quando a gente faz o Frá, a gente está procurando o quê? Uma taxa a termo, né? Uma taxa que começa no futuro. Daí a minha curva ela vai começar aqui, né? Certo? Então, o ponto é, né? É igual, são os vagõezinhos aqui, percebe? Tá todo mundo ligado no outro. Então, todo mundo vai fazendo força. Então, se olha para esse ponto aqui, você não sabe se realmente ele está subindo aqui, é para ele subir, é para ele estar subindo mais, é para ele estar subindo menos, né? A gente não sabe, porque a gente não sabe quanto de força esses caras já fizeram aqui, já bateu nesse cara aqui, que bateu nesse daqui. Então, a gente quer saber a taxa de verdade, né? A gente quer saber exatamente, né, a taxa, né, desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Foi o que a gente fez aqui, certo? Daí a gente descobre, aquele fator a gente descobre a taxa. Depois tem que levar o ano, né? Então, depois que a gente descobriu a taxa aqui, né, que é a taxa aqui embaixo, vamos voltar lá para o azul. Porque aqui embaixo você vai sair com o quê? Aqui 1 mais a taxa, taxa de quem? A taxa são do I0 até o I1, certo? Eu cortei o T aqui? Bom, né? Taxa de 0 até I1 elevado, né, a dias úteis, né, dias úteis de quem? I0 até I1, né, que divide por 252. Então, esse aqui, peraí, esqueci, o parênteses era para ficar, agora ferrei tudo aqui. Então, aqui vai ser de I0 até, então aqui, né, o I0 até o I1, né, dividido por 252, aqui a gente fecha parênteses, né. Ah, esse parênteses, isso aí mesmo. Então, quer dizer, eu saia com isso aqui, né, mas na verdade, né, nós queremos anualizar esse cara, né. Então daí, agora pensando bem, né, o que a gente faz aqui? Eleva, né, a 252 dividido por quem? Pelos dias úteis, né, de I0 até os dias úteis do I1, certo? Que vai dar aqui, então isso aqui que eu estou falando aqui né, nós vamos tirar, né, dias úteis, né, do I1, né, menos os dias úteis do I0, certo? Daí vai sair aqui, né? Então, como a gente quer 252, é o que eu quero pelo que eu tenho, aí eu vou sair no fator ano, né? Desse pedacinho aqui, né, pequenininho lá que a gente está vendo, que é o primeiro, né? Então, a gente está vendo esse primeiro pedaço aqui, certo? Cadê o... Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui, esbaldando aqui. Então, a gente está vendo esse carinha aqui primeiro, né? Então, a gente acabou de achar a taxa ao ano, né, que vai, que vai de 0 até 1, né? E o 0 aqui vai embora, né, na conta. Né? Então, eu preciso de duas taxas, né, ou dois fatores, né, eu preciso, né, de duas taxas, né, como a gente está vendo aqui, eu preciso de duas taxas para conseguir chegar no Frá. Né? Por quê? Porque eu vou precisar, para conseguir um vagão, preciso de, né, duas taxas, certo? E aqui eu vou ter, né, aí eu vou descobrir, se eu descobrir aqui, eu descobri exatamente aqui quanto que vale desse período aqui.
Aí eu vou fazendo, aí eu descubro desse período a esse período. Aí eu tiro o impacto desse cara empurrando esse cara, né? Que esse cara já sofreu um empurrão desse aqui, né? Imagina que é um dominó, né? É um dominó, tem força, acho que é, e agora, hein? Vocês me contam aí, cara, mas a força vai aumentando? Acho que não, né, cara? Porque as peças caem à mesma velocidade? Eu não sei. Depois vocês me contam. Então daí, esse cara faz força nesse cara, esse cara empurra esse cara empurra esse cara. Então agora não empurra mais, né? Agora a gente foi lá e separou a galera. Ele falou, ó, chega essa palhaçada aqui, ó, aqui, separa aqui, separa e separa. Então aqui eu tenho os meus vagões. Então agora eu consigo, né, olhar direitinho quem, né? Eu consigo olhar direitinho daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Né? Então eu tenho meus vagões, eu consigo analisar os vagões. Então é isso que o pessoal, é isso, assim que o pessoal olha para a curva de DI quando você quer saber o que, né, como que está, né, a curva, porque aqui você tem uma visão, né, uma visão quando a curva é curva zero, né, você tem uma visão, a visão dela, né, bonitona lá. Então aí a curva zero, zero por quê? Não paga cupom, não paga cupom porque cada um desses carinhas aqui, ele poderia ser, né, porque não é termo, né, isso aqui depois eu faço um outro vídeo explicando isso aqui. Eu posso olhar curva zero, então daí eu vou olhar, né, isso aqui como um vagão inteiro, né, como, né, um bloco, né, ou a segunda, né, que eu vou olhar os vagõezinhos, né, separados, certo? Aí eu vou ver quem que realmente está fazendo muita força no outro, quem não está fazendo pouca força, então quem que puxa, quem que empurra o vértice, né? Então onde está vindo a pressão, né, da curva no vértice de 18 meses? Quem está pressionando? A gente consegue responder isso, que olhando por esse gráfico aqui, a gente não consegue, entendeu? Então por quê? Porque a gente construiu uma curva a termo, né? Essa é a diferença, curva a termo, certo? Então aí, e lá nos Estados Unidos, né, por acaso, as curvas são todas, né, assim, né? Então a curva vem, lá a curva vem os vagõezinhos separados, né? É o contrário, né? Lá vem os vagãozinhos separados, nós temos que juntar os vagões, né? Nós temos que transformar eles num vagão só, né? Juntar todo mundo e transformar num vagão. Então, não sei se ajudou aí a explicação, mas é assim que, né, que a gente tenta, né, ver o Fra. Né? O Fra então conta a história de quem empurra quem com quanta força, né? E daí você consegue ver, então se você isola, você consegue ver direitinho, né? Cada ponto você consegue ver direitinho quem está empurrando quem, qual vértice pressiona qual, né? Então aí sua análise do DI, se você for querer operar DI, né, por exemplo, o Fly, você vai precisar do quê? De 4 contratos, né? Para você conseguir operar. Então, você sempre vai trabalhar com curva a termo, né? Então a gente vê o DI, né, uma visão a termo. O Banco Central vê o DI a termo, né, porque ele quer saber exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Depois quer saber o que está acontecendo aqui, depois aqui. Ele não quer saber tudo de uma vez, né? Ele quer as partes, né? Então quando a gente faz isso aqui, a gente está estripando, né, a curva, né? Estripando no strip, né? A gente estripa a curva. Isso é muito comum em bonde, né? Nos Estados Unidos a gente estripa o carinha, é o bonde aqui, e negocia essas partezinhas aqui, né? Por incrível que pareça. Você tem lá um bonde lá nos Estados Unidos, os caras vão lá, estripa ele aqui, corta ele aqui, né? Pega esse bonde aqui tum, e negocia. Aí o cara vai lá, estripa o outro aqui, né? Pega esse pedaço e negocia, como se fosse um bonde diferente, então, como se ele não fosse parte desse daqui, né? É muito louco, mas por quê? Porque dá para arbitrar, né? Dá para fechar head, né? Ajuda no head, enfim, faz bastante coisa, né? É isso aí, gente, eu acho que falei pra caramba, né? Espero ter ajudado aí a entender um pouquinho.